mandar a aula para o Lobão, e o Lobão vai editar só o áudio, e na quinta-feira a gente exibe o podcast com essa aula na Rádio Interativa, no podcast da Rádio Interativa, Internados na Ciência, tá bom? E eu queria que vocês participassem. Como foi a última aula teve uma participação muito boa, né? Hoje nós vamos falar de gamificação da educação. É um tema que já é sugerido, que se desconfia, né? Muitos sites aí que dão dicas de redação, o site fala muito sobre a situação da gamificação da educação, que é uma coisa nova, principalmente nova que eu digo assim, veio se popularizar com a pandemia. E aí a gente trouxe, né? Você vê tanto que a nossa específica, eu já estou até me apossando da específica. Trabalhadores do Mundo, univos. Com certeza. Acho que quem quiser aparecer na rádio, ó, a chance é hoje, hein, Cleitinho? Você queria ser famoso? Pois é. Então, e aí, é lógico que a gente tem a solução dentro de casa, né? Ninguém melhor para falar sobre gamificação da educação do que o professor Lobão. Vocês já viram aí na propaganda o currículo do professor Lobão. Ele está dando esse curso para professores, ele está dando esse curso numa universidade em Brasília, né? Então, está trabalhando online mais que tudo aí, ou seja, a pandemia não mudou em nada a rotina do professor Lobão. É alguém que está completamente antenado com a globalização, diferente do seu velho estragado professor, que vocês ficam, clica no microfone, clica aqui, clica ali. Você deu aula para um cursinho do Nordeste ano passado, mentiroso. Você trabalha num portal de São Paulo, você é mais conectado que eu. Mas então o Lobão tá aí, pessoal. Então, a gente vai falar algumas falas aí, a gente vai falar algumas falas, vocês podem participar. É uma aula normal, só que a gente vai exibir o áudio dessa aula no podcast, entendeu? Então, tem a hora que a gente vai falar da rádio interativa, e depois a gente edita. Vocês podem fazer pergunta, alguma coisa que você falar e você não quiser que saia, que publique, você avisa pra gente que a gente vai, corta, emenda, faz tudo. Ou então, assim, se não quiser aparecer o áudio, manda mensagem no chat, pronto. No WhatsApp, aqui hoje eu tô mais livre, dá pra eu olhar o WhatsApp. Não, no próprio chat mesmo do Meet. Aí a gente que lê, aí sai a nossa voz, não a voz da pessoa, se a pessoa tiver... Isso. Eu vou estar por aqui debatendo com o Lobão e debatendo com a Jéssica, e o Lobão vai assumir o controle aí. Hoje ele que vai compartilhar a tela com vocês, né? Aqueles slides que a Jéssica, e a gente quer terminar assim, viu, Lobão? Eu recebi uma notícia aqui que a gente não tá tão corrido assim, não. Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Outra dinâmica aqui, porque senão ia ficar muito apertado e esse tema é muito importante. Então a gente está mais tranquilo, então a gente pode ir tranquilo, e no final o Lobão preparou um game, logicamente que ia ter um game, né, que não é o Kahoot, né, que a gente viu o Kahoot aqui na semana passada, e a gente vai ter o quiz. É o quiz hoje que você vai fazer? O quiz é parecido, é uma ferramenta de quiz que tem um Kahoot. Nós vamos fazer na modalidade não síncrona, onde as pessoas vão responder pelo seu dispositivo móvel. E aí a vantagem desse quiz é que você vai acertando as questões, você vai ganhando poderes. Tipo assim, um poder da Fênix, de voltar na questão que você errou e fazer de novo. Ou então aquele de eliminar duas erradas. Ou então aquele da double point, né? E aí é legal porque você vai responder, ele também vai ter essas gamificações de você poder disputar com poderes mágicos, né? E pedir para vocês, viu, pessoal? Eu nunca pedi, hoje eu nunca pedi nada para vocês, por favor. Estou pedindo aqui hoje que o meu patrão tá aí, o Lobão, né? Vamos escrever lá no canal, né? No canal Magel, e qualquer publicação que vocês forem fazer aí relativa a essa aula, marquem o canal Magel, marquem o professor Lobão, me marquem também, marquem a Jéssica,
nós estamos aí, né, deste grupo aqui, Lobão, vai sair 1000 pontos de redação, viu? Vai, com certeza, com certeza. Vai sair quero mais. ser chamado no churrasco da aprovação. Com certeza. Vai ter um lá de Pernambuco, um lá de Taubaté, a galera tá aí, ó, e vários aqui do Goiás. O pessoal de São Paulo fica mais tranquilo que a Unicamp mudou a data por causa do Enem, porque chocou, né? Chocou. A notícia que saiu hoje. Sim. Acho que já tá geral aí. Quem for entrando, eu vou liberando. Quando vocês quiserem começar, eu vou entrando. Beleza, então. Jéssica, explica pra mim, então não tô entendendo nada desses dois professores. Ó, perdida, gente. Eu tô perdida. É porque a Gabi, porque aqui sempre tá chegando aluno, né, Rocha? A Gabi também tá entrando hoje, ela junto com o Vinícius. Hoje, Gabi, a aula que eu te falei, que é a aula de atualidades, que tem relação sempre com o tema da semana, né? Então, vocês viram que o tema é caminhos para implementar a gamificação da educação brasileira. Então, o que vocês vão buscar nessa aula? Ideias de argumentos, de proposta de intervenção, repertório para vocês colocarem no texto. Jéssica, e onde que estava isso, que o tema de hoje é isso? Como assim, Gabriela? Eu joguei lá no grupo, tem na nossa página. Eu sempre jogo no grupo, mas eu vou jogar aqui agora, de novo, para vocês, vão no chat. No grupo, vocês viram, gente? Todo mundo viu lá no grupo? Agora eu fiquei preocupado, viu? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Lobão, você quer fazer a abertura do negócio lá ou não? Vamos lá, então, né? Então tá. Então a gente vai fazer uma aberturazinha e começa a aula, tá? Depois que começa a aula, é só abertura para a rádio interativa. Depois que começa a aula, aí é extremamente normal, viu, gente? Se você, como o Lobão falou isso, se você não quiser usar a sua voz, olha no chat que a gente responde. Tá ao vivo a aula, né? Tá. Na rádio? Ela tá gravada, o podcast nós vamos editar, e o podcast sai na quinta-feira. Sim. Aí depois a gente manda o link, vai ser no Spotify e no aplicativo da Rádio Interativa. Não é ao vivo, não. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá, então, galera. E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Lobão e você está no Antenados na Ciência, o nosso podcast que vai falar sobre ciência, sobre informação, com uma galera muito esperta. Tudo bem, Rocha, beleza? Beleza, Lobão. Eu sou o professor Rocha e, como todos vocês já sabem, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É isso aí, Rochinha, né? Olha só, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que inclusive até pode estar nas redações de vestibulares e do Enem. Vai falar sobre as novas práticas pedagógicas, inclusive até relacionando com muita tecnologia, que é a chamada gamificação na educação. Você sabe o que é isso, Rocha? Então, professor Lobão, só antes de eu te responder essa gamificação sobre a educação, ressaltar aqui, nós estamos aqui com a presença da professora Jéssica, professora de redação, também está nos acompanhando, juntamente com toda a turma da professora Jéssica, né? Está nos acompanhando, está ajudando a fazer esse podcast aqui hoje, né? E nós estamos expondo esse tema aqui. O nosso convidado de hoje, a gente sempre traz um convidado, e o nosso convidado hoje é uma turma inteira, uma turma que vai tirar 1000 pontos na redação. Então, professor, Lobão, né? Gamificação da educação, o que vem a ser isso? Essa gamificação da educação quer dizer, um novo método de aproveitar a educação, aproveitar a eletrônica, tornar a aula mais interessante, já que o pessoal está reclamando tanto, né, dessas aulas online que a pandemia nos impôs, né? Então, nós trouxemos um grande especialista em gamificação da população, que é você, meu amigo, professor Lobão, especialista em gamificação da educação. É isso mesmo. Mas olha só, cabe que ressaltar, galera, que a gamificação ela não refere-se apenas à tecnologia, não, tá? Ela refere-se a formas de você trabalhar um conteúdo de maneira diferente, né? Uma prática pedagógica. Ela surgiu antes mesmo dessas grandes tecnologias, mas agora, com as tecnologias, que ela se expandiu bastante. E nessa prática de ensino online, né, há necessidade cada vez maior de você trabalhar, né,
a forma de passar o conteúdo de maneira mais interessante. Então esse processo de gamificação ele acontece há um certo tempo atrás, né? Tanto de forma analógica como de forma digital. É usado em diversos sistemas, né? Como por exemplo, para fazer com que um cliente, através de recompensas, consiga comprar cada vez mais. E agora está sendo usado bastante também na educação. E aí, para que a gente possa falar de gamificação, para que a gente possa ter alguns argumentos, nós temos que ter dados, né? Dados disponíveis aí, informações sobre como que a comunicação está integrada, né? Como que as pessoas estão se relacionando. Vamos falar então das chamadas redes sociais e os dispositivos móveis, né? Então a internet ela é muito grande. Pode ser que o dado que eu falar agora, daqui a algumas semanas, não valha mais, porque há uma grande dinâmica nesse processo. Mas vamos para algumas informações. Rocha, você sabe dizer quantos usuários de internet temos no Brasil? De internet? Isso. Em torno, como está no dado aí, 134 milhões de usuários de internet, uma população de 210, 220 milhões, a gente tem quase a metade da população brasileira utilizando a internet, né, Lobão? Isso mesmo, e essas pessoas acham que a internet são apenas as redes sociais. Tem muita gente que acha que a internet é o Facebook, ou o Instagram, ou o WhatsApp, né? E essa grande conexão faz com que haja, então, uma necessidade de você aproveitar dispositivos para diversos recursos, como, por exemplo, a educação. Tem pessoas, olha só, Rocha, que se juntam em grupos de WhatsApp e que pegam aula através, por exemplo, de Zoom e do Meeting em diversas partes do Brasil, numa específica de redação. Você sabia disso? O pessoal está avançado, né? E aí está aprendendo bastante, se preparando para, né, as provas do Enem e de vestibulares. Outro dado importante aqui, ó. 2 em cada 4 brasileiros pretende adquirir um smartphone, né? Pretende ter alguma mídia, dispositivo móvel. Lembrando que essas conexões através da internet, né, dispositivos móveis, eles estão prestes a perder sua importância devido a o que o pessoal chama de internet das coisas. Tá? Num futuro bem próximo, pode ser que o smartphone até deixe de existir, porque devido à conexão cada vez mais rápida, isso pode ser abordado também, né, como questão, através do 5G, você vai ter internet em tudo quanto é dispositivo, na sua geladeira, no seu fogão, no seu espelho, né, no seu óculos, e pode ser que através desse processo, você não precise mais ter um dispositivo móvel seu, porque você, através de biometrias e tudo, você vai conectar as suas redes sociais de qualquer dispositivo e vai poder, então, fazer uma integração. Hoje, por exemplo, as pessoas não compram mais programas de computador, eles compram acesso a um programa por ano. E isso é uma coisa muito interessante. Então, quando você fala de um aluno gamificado, ele vai aprender gamificação em diversos dispositivos que não seja apenas o celular, né? A televisão, a geladeira, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai estar acessando e conectando. Você lembra daquele filme chamado De Volta para o Futuro 3? Esse De Volta ao Futuro da minha época, hein? Dos anos 90, dos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90. E eu vou te falar, ó. Nesse filme, apesar de eles ainda não preverem o fim do fax, né? E tudo, quando ele, por exemplo, é demitido, ele recebe mensagem em tudo quanto é canto da casa. Inclusive até lá onde estava escondido cai um papel. Quer dizer, essa internet conectada em tudo, isso vai ser uma coisa cada vez mais constante. Só pecou nos carros voadores, né, Lobão? Que tem um episódio, esse é o 3 que passa no século XX. É o 3. 20 e pouco. É o 2, né? Que é no futuro. É o 2, né? Isso. Só que olha só, ele errou com alguns anos, né? Porque era 2015. Mas a experiência de fazer drones voadores, de você entregar coisas, por exemplo, tem uma previsão que a Amazon, né, faça um grande dirigível que sobrevoa uma metrópole e saia vários drones para entregar seus equipamentos. Então você tem, num período não tão longo, né, helicópteros e drones, né, que sejam cada vez mais presentes nas grandes cidades.
Eu não conheço muito bem, gente, porque eu sou muito nova, sabe? Eu estava nascendo em 91. Tô brincando, sessão da tarde, né? Todo mundo já viu esse filme. É. Uma coisa, olha só. Será que a gamificação seria a internet adentrando no meio da educação? Pessoal, a internet já estava, só que antigamente, né, existia aquele pavor do aluno usar celular na sala de aula, aquele medo. Veio uma pandemia e parece que tudo inverteu, né? Parece que agora a necessidade de você usar é cada vez maior. Até pouco tempo atrás a gente sofria muito com isso, né, Lobão? Quando a gente ia pedir para o aluno, a escola não permitia que o aluno usasse o celular. Até o Kahoot, nós estávamos usando o Kahoot. Desde quando foi aquele aulão nosso que nós acertamos o tema de redação do Enem, que foi mais ou menos ligado a fake news, aquela situação? Nós tivemos um aulão de aniversário de 1 ano do nosso canal, e naquela época, para a gente aplicar um game interativo como o Kahoot, a gente precisava de pedir licença para coordenação, e tinha que apresentar para eles, e eles ficavam com medo de ficarem queimados. O aluno tinha que ficar 2 ou 3 monitores em sala para ver se o aluno não estava mexendo em redes sociais ou vendo outros vídeos que não tinha nada a ver, né? E o mundo veio e ensina da forma mais difícil possível, não é isso? É isso mesmo, né? Mas olha só. Professor, pode falar. Oi. Antes dessa pandemia toda, é quase que, assim, raro você ver alguém fazendo faculdade à distância. Tipo assim, já estava aumentando os números, mas era uma coisa estranha a pessoa estudar pelo computador ou pelo celular. E atualmente é uma coisa estranha a pessoa... E a escola? Essa mudança também é bem interessante. Com certeza, né? A escola, por exemplo, após a pandemia, você vai continuar usando o Classroom, o Meeting, vai continuar utilizando outras ferramentas tecnológicas, né? O plantão de dúvidas vai ser a maioria online, revisão de exercícios e tudo. A tecnologia vai estar presente. Quem está pensando que após passar a pandemia, né, todo mundo vai esquecer que existe estudo e vai voltar para o mundo à parte, né, aquele mundo não conectado, está muito errado. Mas eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Quando você estava na escola, no ensino fundamental, e o professor fazia aquela batalha de meninos versus meninas, aquela disputa no quadro, ou então quando você tinha uma feira de ciências que era pontuado, os melhores colocados ganhavam uma pontuação extra, isso já fazia parte de um processo de gamificação, né? Essa disputa, essa forma de você trabalhar de forma diferente de conteúdo, já fazia parte. A tecnologia, ela vai turbinar isso. Eu lembro, por exemplo, que eu peguei dados sobre população do Brasil, sobre os estados brasileiros, e fiz cartas de super trunfo, né, onde cada estado pegava os principais dados, e sem computador, sem nada, os alunos com essas cartinhas, eles iam disputando um com o outro, né, para poder, por exemplo, falar população, eu estou com São Paulo, eu estou com o Rio de Janeiro, ganhei. E aí nessa disputa entre eles, depois de meia hora brincando, era brincando mesmo, o aluno já tinha memorizado já os dados, sabia qual que era o estado que tinha maior densidade demográfica, qual que era o mais rico, o mais pobre, qual que era o mais rural, né? Então ele, através da brincadeira, através do lúdico, ele estava aprendendo bastante sobre isso. E o pessoal aqui já viu, Lobão, já viu a uberização do trabalho, nós falamos de globalização, e o pessoal está bem ciente também que isso é um processo que não tem volta, como você falou, né? É um processo que as próprias escolas que antes rejeitavam isso aí, a partir do ano que vem, que a gente espera que seria possível voltar ao normal, que não vai ser tão normal assim, elas vão estar oferecendo cursos, né, o ensino médio presencial, o ensino médio online. O difícil era instalar a tecnologia foi instalada e as pessoas aprenderam a utilizar a tecnologia, e não vai ter o ludismo, né? Não podemos ter o ludismo, que é aquele movimento de trabalhadores da Revolução Industrial, da primeira, que entrava de madrugada nas máquinas, quebrando, nas fábricas, quebrando as máquinas para ter o seu emprego de volta. Ou então, o taxista brigando com o Uber porque perdeu na exclusividade, né? Então, isso, da briga dos taxistas com o Uber, né? Então, quer dizer, como você colocou aí, ó, nas universidades, hoje já é algo extremamente normal. E hoje eu já tenho, todo mundo tem, e vocês também preferem muito mais ter essa aula aqui, ter uma aula online,
do que se deslocarem de casa. É mais econômico o curso, é mais barato, toma menos tempo, você não enfrenta trânsito, não enfrenta nem a pandemia, né? Então, quer dizer, a comodidade é muito maior. É lógico que tem as dificuldades de aprendizado, mas se tiver um pouquinho de interesse, gente, sai 1000 na redação do Enem. Isso aí, né? Olha só, o Brasil tem 424,3 milhões de dispositivos digitais ativos na internet. É o que eu falei da chamada internet das coisas, tá? Tudo está conectado, as chamadas Alexas da vida, né? Entre outras coisas, né? Tudo isso, os produtos smarts estão usando a internet. Então, e esse processo vai só aumentar. Porque o que dificultava a conexão, pessoal, o que dificultava o uso desses equipamentos era a velocidade de conexão. Agora, com o 5G chegando, isso não vai ser mais um problema. Olha só um exemplo, você precisava ter um celular muito moderno para poder rodar uma aplicação que você queria fazer no seu celular. Hoje em dia você não precisa mais disso não. Você precisa só ter um celular conectado à internet rápida. Você acha, por exemplo, que aquele filtro que você usou no Instagram, ele está rodando no seu celular? Tá, não. O seu celular está mandando a sua imagem para o supercomputador da empresa, né, da rede social. Ela vai processar aquela informação e vai aparecer para você em tempo real. Então, o que eles precisam fazer é só de conexão rápida, né, porque com a conexão rápida você não precisa melhorar os equipamentos. Por isso que você vai ter essa internet das coisas, né? Uma coisa também que falava-se muito, o tal do carro autônomo. O carro autônomo já existia há muito tempo, mas ele não tinha como funcionar por causa da conexão. E agora com o 5G ele vai ser possível. Outro dado importante aqui, Rocha, desliga o microfone quando você estiver falando, que ele fica dando um eco, se é só para mim. Aí você ativa quando você for falar. Ah, tá. Isso, porque ele fica um zoeiro assim, ó. Né? Vamos lá. 74% dos brasileiros acessaram a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, né? E está aumentando cada vez mais. Quando eu vi, por exemplo, um vídeo no TikTok de uma senhorinha muito, muito velha, né, brincando com a Alexa, né? Falei assim, Alexa, toca Amado Batista. E ela rindo, né? Porque ela entendia ela. Você percebe que esses dispositivos eles vão poder conectar mais pessoas que são analógicas. E isso vai só aumentar. E esses dispositivos, né, usados na educação vão poder fornecer grandes coisas para todo mundo. Vai poder avançar cada vez mais. Seja nas aulas, né, com professores, seja com recursos tecnológicos. Como, por exemplo, a chamada realidade aumentada. Mas, Rocha, o que move essa multidão? Acho que o Walter ficou chateado, hein? Tem que ligar o microfone, até saiu. Né, ele caiu, será? Ele caiu, deve estar entrando aí de volta. Ah, tá bom. Você estava ouvindo um zunido quando ele ficava mudo? Sim, que o microfone fica aberto, né? E dá esse chiado. Fica batendo alguma coisa assim, né? Mas vamos lá então, vamos continuar aqui. Jéssica, você me ajuda aqui, tá? Ajuda demais. Hoje, 1 em cada 5 brasileiros costumam comentar, divulgar ou compartilhar experiências pela internet, no exato momento que elas acontecem, né? É a vida sendo exposta cada vez mais. Rocha, você está aí? Olha só. Estou aqui, sim. Fala desse infográfico aí. Então, pessoal, nós temos aí dispositivos móveis, como o Lobão falou, né? Nós temos 347 mil a 404 mil de conexões relacionadas à internet, né? Então, cada dia que passa, a internet fica cada vez mais presente na vida das pessoas, 24 horas. Quantas horas você usa a internet? E até para lazer, nas redes sociais, por exemplo, né? Todos estão usando. O TikTok te consome quantas horas? Fala aí para mim. Não, mas olha só esse dado. A cada minuto é produzido na internet 147 mil fotos no Facebook, 319 novos usuários no Twitter, 41,6 milhões de mensagens no WhatsApp, 500 horas de vídeo publicados no YouTube,
né? Entre outras coisas. Isso a cada minuto. Tá? Então, Mesmo. o volume é muito grande. Tem até um aplicativo, não tem? Hoje em dia, que a gente consegue mensurar o tempo que a gente fica, mas Os próprios dispositivos novos também, os próprios aplicativos, o Instagram mostra quanto tempo você conectou naquele dia. O WhatsApp Sim. também. Atualmente, a internet não é mais só uma rede social, né? Também é mercado de trabalho. Tem gente que recebe como divulgação, publicação de várias coisas. Então, assim, eu acho que isso também agravou, assim, aumentou bastante a influência da tecnologia na educação, sabe? Isso mesmo, né? E aí você vai ter aquele chamado desemprego estrutural, né? Tem professor, por exemplo, que faleceu tem 2 anos e continua a aula dele sendo passada em cursos online, né? E tudo. Quando, por exemplo, a Unip instalou o seu sistema de EAD há 5 anos atrás, mais de 150 professores foram demitidos. Né? Então, há também esse processo aí, onde pode gerar um grande desemprego. Então isso aí já pode ser o nosso primeiro grande argumento, hein, gente? Desemprego estrutural. O desemprego estrutural, gostei do termo também, já é um grande argumento para vocês. E olha só, pessoal, gamificação. Vamos falar aqui em relação ao termo geral, não só na educação, tá? Transformar momentos como exercícios ou compras no supermercado em algo parecido com um videogame em que você alcança pontos, colhe, recompensa e salva o mundo, é uma coisa usada na chamada gamificação, tá? Não só na educação, mas em diversos pontos. Por exemplo, você tem aquele negócio de pontos de você abastecer o carro, então de você ir no supermercado, ou então quando você, por exemplo, compra no iFood e você tem lá aquele negócio de fidelidade, né? Isso faz parte um pouquinho desse processo de gamificação, tá? Isso tem até na preparação de trabalhadores, né, Lobão? Desde o Fordismo, o Taylorismo, né? Na preparação da mão de obra especializada, em criar joguinhos, preparação psicológica para enfrentar o dia de trabalho. Talvez o Japão tenha sido um dos primeiros países a ter lançado isso aí, como você falou, bem antes da internet, né? Quando você via nas frentes de trabalho ali nas fábricas, os trabalhadores, as fábricas japonesas punham os trabalhadores para aquecerem antes de começarem, fazer ginástica, fazer preparação física, para treinarem o trabalhador que era mais rápido para apertar o parafuso, e fazia verdadeiras competições, campeonatos entre eles, mais força, mais rapidez, mais técnica. Então a gamificação já é muito antes da internet na educação. Isso mesmo, olha só, esse termo surgiu em meados de 2008 e em 2010 teve uma ampla divulgação, então não foi agora na pandemia não, tá? Ele vai utilizar elementos do mundo real para compor uma experiência virtual. É a famosa Matrix, né? E aí olha só um referencial que você pode trabalhar na gamificação, né? Filmes como, por exemplo, Matrix, ou então filmes como, por exemplo, aquele Onde Está o... como é que é? Wall-E, né? Wall-E também, esses filmes de ficção científica, ou então aquela série chamada Black Mirror, né? Que relaciona essa parte daí da tecnologia com diversas coisas da nossa vida, inclusive também com a educação. Ele é usado também para aumentar o engajamento dos clientes com um produto e motivar um comportamento particular nos usuários por meio do uso de elementos de jogos. É mais fácil atrair e engajar com jogos eletrônicos do que com programas de milhagem ou selos que viram prêmios. Olha só, por exemplo, aquele negócio daqueles jornaizinhos, né, que tem no Brasil todo, que você paga R$1 para cada jornalzinho, vai colecionando selos, com esses selos você vai ganhar uma premiação, né? Isso é uma espécie de gamificação, onde você vai gerar um engajamento. Agora imagine se você gerar essas recompensas com os alunos. Eles vão poder estar mais motivados para aprender. Né? Quando tem, por exemplo, uma gincana, né? Geralmente quando tinha gincana na escola, os alunos vinham correr atrás de mim, porque tinha aquela competição, qual que é o maior, pega o maior sapato que tem, né? E eu calço 45, o pessoal já ia pegando já o meu sapato para poder mostrar, para poder ganhar um ponto, né? Então tinha aquelas competições. Nessas competições, pessoal, elas podem ser usadas para poder gerar aprendizagem, né? E isso faz parte da gamificação. Ô, Lobão, então,
tudo que a gente promove aí, né, com auxílio da tecnologia, que gere uma bonificação, digamos assim, pode ser considerado uma gamificação? Isso mesmo, né? E também sem a tecnologia, que nem eu falei, por exemplo, se você pegar, que nem eu peguei uma tabela de dados estatísticos das capitais do Brasil, né, dos estados brasileiros, desculpa, né? Peguei essa informação que na forma crua seria uma coisa muito chata e transformei em cartinha. Sabe como é que eu aprendi isso? Porque o meu filho comprou um livro do Authentic Games e veio umas cartinhas dos personagens lá do Minecraft. Né? E eu lembrei na minha infância nos anos 80, quando eu comprava cartinhas super trunfo de aviões de guerra, de automóveis, e você tinha lá o RPM, você tinha lá comparando os automóveis e tudo. Né? E brincando com o meu filho de Authentic Games, eu percebi, né, que depois de 2, 3 horas brincando com ele, eu sabia quem que era o personagem mais forte, qual que tinha o melhor ataque, qual que tinha maior poder, mais resistência e tudo. Né? Porque você, de tanto você estar fazendo o jogo, né, você vai comparando, você vai aprendendo. Então, por exemplo, depois de 40 minutos alunos brincando com minhas cartinhas, né, sobre as capitais do Brasil, eles sabiam, né, qual que é, sobre os estados do Brasil, desculpa, né, qual que era o de menor dimensão, qual que era o maior, qual que era mais ou menos, qual que era o mais rico, mais pobre. Ele sabia qual que tinha a maior expectativa de vida, né, decorou uma tabela brincando. E sem contar que o aprendizado é bem mais rápido, né, Lobão? Por exemplo, se eu jogar novamente aquele joguinho que nós fizemos do Kahoot na semana passada, vocês vão se lembrar de todas as respostas certas e as erradas que vocês tiveram. Então, quer dizer, é um aprendizado muito maior do que o professor simplesmente na frente explanando as ideias e você anotando. Né? Então, a relação de a apresentação de um produto e aprendizado desse produto, ela é muito mais rápida, tem uma resposta muito mais rápida no aprendizado. Geralmente quando a minha esposa fala assim, ó, não esquece não, tá? Aí eu fico pensando assim, será que eu esqueço porque eu quero? Será que eu escolho esquecer? Por que ela fala isso pra mim? Tudo bem que eu sou meio lerdo, esquecido, mas por que ela fala isso pra mim? Na verdade, ela fala errado, não é não esquece. É presta atenção e grava informação. Tem que pensar que nós, seres humanos, nós recebemos tanta informação ao longo do dia, quando você olha um prédio, quando você olha uma paisagem e tudo, que o nosso cérebro, para não pirar, ele vai o quê? Ele vai apagando, como se fosse a memória RAM do computador. Quando você pega, por exemplo, um computador e começa a digitar um currículo, né? E, por exemplo, acaba energia. Se você não usou o comando salvar naquele momento, você perdeu a informação. O momento salvar é o quê? Uma indicação. Eu quero que você grave isso. Presta atenção nessa informação. Tá? Foca nisso aqui, para que você possa aprender. Então, assim, quando o aluno está interagindo, está motivado, feliz, brincando na gamificação, ele está focando naquela informação. Ele está atento. E, de repente, quando ele está muito atento, né, ele grava aquela informação. Não vai correr o risco dele perder aquela informação. Né, isso é uma coisa estudada por muitos pela psicologia, né, que é muito importante. Então não é brincadeira, não é zoeira, é aprendizado de maneira mais, vamos colocar assim, interativa, de maneira mais criativa. E a criatividade, né, aliada a isso tudo, é muito importante. Então, gamificar é usar dinâmicas, elementos e características de jogos para promover comportamentos desejados. E querendo ou não, é uma forma mais divertida de se aprender também, incentiva o aluno a querer estudar mais, né? Isso mesmo, muito, muito mais prazeroso, né? Gera mais interesse, gera mais engajamento, gera mais aprendizagem. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Que se tiver interesse, né? Se você tiver engajamento, olha só, por exemplo, o negócio de interesse, né? Você já viu aqueles vídeos no TikTok que mostra uma mulher muito bonita, aí de repente o cara fica olhando aquela mulher muito bonita, de repente pausa, acha um cara assim, qual que é a cor do carro que estava atrás? E aí a mulher brava com ele assim, né? Não, mas ele estava focado naquilo ali, né? Então ele não olhou nada, ele prestou atenção, ele sabe
a cor do cabelo da mulher, o rosto, o sorriso, sabe tudo, as formas, mas o carro atrás ele não observou, não. Ele focou, ele prestou atenção, né? Então é esse interesse, esse engajamento que vai gerar mais aprendizagem, né? Então, ó, é trabalhar os alunos o chamado comando salvar, tá? Se você não salvar a informação, você vai esquecer. Por isso que o professor que tem aquela didática mais bacana, que conversa com jeitinho, que explica, que te motiva, você aprende. Às vezes uma piada boba, né? Às vezes o professor do meu 3º ano falou assim, ó, por que o míope não pode ir no zoológico? Uai, não sei, porque a lente dele é divergente. Né? Era um professor de física, né? Não é de ver bicho. Né? E olha só que sorte, naquele ano caiu em física, né, questão sobre miopia, sobre tipos de lente, né? E eu lembrei e acertei a questão. Então, Lobão, isso é a mesma coisa com da gamificação, por exemplo. Se você vai ao cinema, quando a gente podia ir ao cinema e assistisse um filme, depois de 4 ou 5 anos o filme é repetido na tela quente, por exemplo, né, na sua TV aberta, você já não tem o mesmo interesse de ver aquele filme, porque você ficou 2 horas de frente a uma tela, assistiu e entendeu a história, né, e você não esqueceu nunca. Então é o comando salvar, igual você falou aí, né. Tem até aquela piadinha, Rocha, né, no concurso tinha só uma vaga de funcionário, quem está disputando é Jesus e o capeta. Né, e o treino era para digitar um texto. Aí Jesus digitando devagarzinho, né, todo calmo, e o capeta pra... Jesus assim, todo calmo, o capeta... Aí acabou a energia. Aí quando voltou, o cara foi verificar para ver quem tinha ganhado. Sabe quem ganhou? Jesus, porque só Jesus salva. É ou não é, pastor? Né? Só ele que grava informação, só ele que armazena. Tô com o barco, Lobão, tô com o barco. Hoje tá demais, hein? Então, assim, é gerar esse interesse nos alunos, né? Pessoal, só Jesus salva, tá? Olha só, arrisque-se, erre, aprenda, continue, tá? Sabe o que eu falo para os alunos? Que a melhor ferramenta que ele tem, o melhor material didático que ele tem, chama-se borracha. Porque é errando, apagando e refazendo que você aprende. Tem aluno que tem medo de usar borracha. Ele não quer errar no caderno dele, ele não quer rasurar nada. Então, quando ele tem um pouquinho de dificuldade, ele já quer minha resposta. Ou já cola do colega. Ele não vai aprender nunca. Ele tem que fazer, errar, rabiscar, refazer, reler tudo, né? É assim que você vai aprender. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender com os seus erros, né? E esse aqui, ó, é um videogame da nossa época, né, Rocha? É o Atari, não é? Qual é o nome desse jogo? Esse aí é o Mario Bros, não, né? É o Pitfall. Esse é o Indiana Jones, olha só. Esse negócio, essas bolinhas marrom aí são toras de madeira rolando. Tá? Tem a lava movediça, lá embaixo tem um escorpião. Era assim que a gente brincava, né? De games da nossa época. Eu não sou da cidade não, Lobão. Não, você era de antes, né? Agora esse aqui, ó. Mais responsabilidade, mais resiliência. Sucessos e fracassos são consequências de suas escolhas, né? E esse aí, Rocha, esse aí é dos anos 90, qual que é? Não, esse é daquele macaquinho, não é? Ou não? Alex Kidd do Miracle World. Só que ele tá num formato mais bonitinho, né? Me pergunte sobre PlayStation 5. Mais empatia, mais prática. A partir de contextos narrativos, assuma novas identidades, perceba outras perspectivas e faça o melhor possível, né? Lobão, deixa eu só fazer um adendo aqui do erro lá. Inclusive, eu estou organizando aí uma palestra com uma psicanalista para a gente falar justamente sobre essa ideia do direito ao erro, né? Isso. Porque, ainda mais redação, né, gente? Não tem como, tem que escrever, a gente tem que errar para chegar lá. Mas é porque existe uma pressão muito forte fora também, né? De que a gente não pode errar, que a gente tem que ser perfeito. No mercado de trabalho também. Eu comecei a corrigir redação com 17 anos, quando eu entrei na faculdade.
Eu fiz muita cagada, gente, mas não foi pouca não, mas foi muita mesmo. Entendeu? Eu tenho consciência da corretora que eu sou hoje, né? E meti a cara, e era isso mesmo, e todo colégio que me chamava, eu ia, porque é isso, a gente sabe que nossa formação, mesmo superior, ainda é muito isenta, né, nossa, falta muito ainda, então a gente tem que meter a cara mesmo, e errar e acertar, não ter medo disso, e é assim que a gente aprende, não tem outra Ser forma. proativo, né? Arriscar e tudo. Hoje em dia você vê no supermercado eles vendendo mexerica descascada na forminha de isopor. Nem para descascar mexerica mais, nem para as pessoas podem fazer. Não pode errar usar, né? No Instagram todo mundo é perfeito, né? E essas mexericas é o dobro do preço, viu? É o dobro do preço. Você paga só a embalagem. E vem com mais lixo, né? Hoje eu vi um vídeo também na internet de um cara ensinando como abrir aquele engradadinho da Heineken, sabe? Da cerveja. E eu fiquei pensando exatamente isso. Pelo amor de Deus, até isso o povo quer ensinar. Né? Tanto é que um TikTok cresceu rapidamente. É um rapaz lá da Itália, né? De origem africana, Kabulene, né? Que ele fosse... Aquele do famoso... Você fez um meme hoje dele lá no Instagram. Óbvio. Ele é ótimo mesmo. Eu fiz até uma postagem hoje no Mais É o que eu usei. Aí, ó, o Rocha fazendo meme. Ele fala que não dá conta de tecnologia, não, né? Pessoal, como gamificar a educação? Crie um sistema de pontuação e fases que inverta a lógica das notas, para que os alunos, as alunas se sintam motivados ou motivadas a ganhar mais pontos e passar de fases, ao invés de perder pontos numa atividade ou prova por conta de erros. Então não é você pegar e tirar ponto numa prova, é você avançar em níveis, né? É você ultrapassar fases, né? Então você ultrapassar a fase dá aquela motivação, né? Aquele risco, né? E isso pode ser feito na educação. E através dessa prática pedagógica, que envolve ou não tecnologia, né? Mas agora a gente tem que colocar porque está sendo muito utilizado, você vai ter o quê? Uma prática de aprendizagem maior. Outra coisa, reconheça comportamentos desejados. Crie um sistema de reconhecimento imediato dos comportamentos adequados, como um álbum de figurinhas, por exemplo. Olha só no carro que vocês fizeram semana passada. Toda vez que terminava uma questão, mostrava, né, quem estava em primeiro, em segundo, né, e gerava então aquele engajamento de estou ultrapassando ou não. Pode falar, Maria. Então, no caso, a questão de prêmios imediatos, o imediatismo, pode dizer que influencia e intensifica essa questão da gamificação? É uma característica da geração de vocês, dessa geração nova, né? Que é a geração Z e a milenal. Né? E isso não pode ser chamado também de errado, não. Né? Cada geração tem um aspecto, tem um momento da época. Né? Depois estudem, até pode ser depois um outro motivo de aula, Rocha, falar sobre a geração Baby Boom, a geração X, a geração Y, geração Z, geração milenal, e entender um pouquinho desse processo. Né? Então, se essa geração ela é acostumada com esse negócio de você ganhar pelo menos pequenas coisas de forma imediata, você pode aproveitar esse processo. Né? Maria 2 agora, fala, por favor. Eu acho muito interessante também a escola meio que ajudar financeiramente na questão da tecnologia, porque muitos alunos não têm computadores, celulares, essas coisas. Por exemplo, a escola que a minha irmã está estudando agora é uma escola estadual, e eles fizeram um site lá para a pessoa se cadastrar, e a escola vai pagar o Wi-Fi da pessoa, aparentemente, sabe? Pagar a internet da pessoa, para ela ter acesso às aulas. Eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo, na minha escola, eles cobram muito a presença, cobram muito a câmera ligada, esse tipo de coisa. Não tem nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo, e nem um prêmio, nem nada por participar das aulas. E muitas pessoas não têm câmera, não têm microfone. Na escola que eu trabalho, quem liga a câmera ganha mais pontos. Realmente. Mas aí varia, né? Olha só, o governo do estado do Maranhão doou chips para as pessoas mais carentes, né? Na TV do Pernambuco,
Eles criaram uma TV com aulas ao vivo e tudo para poder as pessoas participarem. O canal Magel, né, cedeu todos os direitos de imagem dos nossos vídeos para a Secretaria de Educação de Goiânia, na TV Escola, poder passar nossas aulas também. Só que isso aí ainda é muito, muito pequeno, né? Tem que se avançar cada vez mais. Mas, Maria, você está falando de uma coisa que daqui a 5, 10 anos não vai ser mais preciso. Porque a universalização da conexão com a internet é uma coisa que eles mais querem no dia de hoje, né? Existe um grupo de empresários, entre eles o Elon Musk, que eles querem colocar uma rede de satélites que vão fornecer a internet a qualquer ponto da Terra. Né? E assim você está altamente conectado. Né? E para isso acontecer, né, Lobão, a gente tem que modernizar também, modernizar a sociedade, e uma sociedade moderna que a gente tem, e com políticos, sempre homens brancos, machistas, baixa representatividade, né? Oligárquicos, que sempre estiveram no poder, não entendem nada de modernização, não querem modernizar com medo de sofrerem as consequências disso, né? Então a gente também não pode ter o medo de mudar, né? Nós estamos aí num período que ainda falta, por exemplo, falta mais de um ano para as próximas eleições e a gente só tem 2 candidatos, por mais que a gente apresenta 150 candidatos, a eleição, pelo que me parece, do ano que vem vai ficar na mão de 2 pessoas. Tá polarizada, né? 2 propostas, e 2 pessoas que já estão na política há mais de 30, 40 anos que estão na vida política. Cadê o jovem a se interessar com política, alguma coisa assim, né? A Jéssica quer falar, Jéssica? Não, só para ajudar os meninos se formulando aí, ó, então o tema é caminhos para implementar a gamificação da educação, né? Então a gente tem o argumento do desemprego estrutural, que eu acho que pode ser levantado, né? E esse argumento que a Maria colocou aqui agora também, é muito bom dessa inacessibilidade, da falta de estrutura mesmo, das instituições públicas principalmente, mas que não é uma realidade só da instituição pública, que a gente tem visto agora que muitas escolas particulares estão sofrendo e muito, né, com esse processo. E eu pensei também lá atrás, quando eu estava ouvindo vocês conversando aí, sobre a resistência que algumas instituições mais tradicionais têm com essa tecnologia, né? Então, a gente tem colégios aqui em Goiânia, sobretudo católicos, vou jogar na roda, os meninos aí. Eu tenho muito aluno, né, de algumas instituições católicas, que tem uma resistência, mas é muito grande mesmo de incluir, só que eles estão perdendo para o mercado. Essa é uma grande realidade. Estão ficando para trás. Teve uma escola católica que eu dei aula que era um pouquinho diferente, que tinha uma televisão enorme na sala de aula e os alunos levavam já tablet. Isso há 3 anos atrás. Mas tinha só um funcionário para poder orientar todo mundo. Não tinha treinamento, né? O pessoal joga o negócio, mas não faz isso. Uma vez, por exemplo, eu forneci um curso para uma rede de concursos sobre engenharia da computação. E uma coisa que tem que ser pensada nas empresas, e pode ser argumentado por vocês, é que o gasto com tecnologia tem que estar reservado todo mês uma porcentagem para sempre estar investindo. E na formação também. Eu falava para algumas escolas, vamos fazer um estúdio aqui, vamos treinar os professores. Eu me ofereço para dar aula, para ensinar como é que grava aulas e tudo. O pessoal, nem aí. Veio a pandemia, eu falei assim, agora vai ser o meu momento, né? Eles vão chamar no formação pedagógica de tudo. Também nada. O pessoal acha que leva tudo com muito amadorismo, né? Isso é um grande problema. Já que a Jéssica está colocando na roda, né? A gente falando de escola, tem uma das escolas aí que é líder no mercado em Goiânia, que lança tendências, né? Que é uma das mais conservadoras, né? Que luta contra, de um termo assim, de linhas gerais, que tem comentários machistas, homofóbicos. A gente já viu que estourou na mídia muitas coisas a respeito disso aí, né? E ela é muito procurada porque ela é muito conservadora. Tem esse mercado também do conservadorismo, né? Tem esse mercado da escola que proíbe você de usar um piercing, proíbe você de usar um boné, proíbe você de ter uma tatuagem, né? O mercado está se restringindo cada vez mais. Mas ainda no estado de Goiás a gente tem muito esse conservadorismo. E o conservadorismo passa também nessa questão da modernização da educação.
Eu já dei aula, a Jéssica já deu aula, o Lobão já deu aula em escolas que, se passar pela sala de aula e ver o professor sentado, exibindo um vídeo, um filme, ela pensa que o professor muitas vezes está enrolando aula. É só cuspigis, né? Pensa que aula é só cuspe giz, é você escrever no quadro, e venhamos e convenhamos, essa é a aula mais fácil de dar, é a aula mais fácil de enrolar, porque o professor chega, enche o quadro de matéria, tem 50 minutos a aula, enche o quadro de matéria, deixa 40 minutos para você copiar e explica em 10 minutos e fala, pessoal, não deu, próxima aula a gente continua. Né? Então, a gente tem esse conservadorismo que, infelizmente, ainda vai ser rompido, igual o professor Lobão está falando, mas ainda Goiás é um estado muito conservador. A gente está falando de Goiás porque em São Paulo eles estão bem mais avançados do que isso. Né? Em São Paulo... inclusive, até eu peguei uma turminha muito massa, professor de sala de leitura, que tinha que fazer bibliotecas virtuais e tudo, né? E está muito avançado nesse processo mesmo. Maria Luísa, quer falar alguma coisa? É que, assim, atualmente, agora as faculdades também estão usando fatores extracurriculares, como a quantidade de Olimpíadas participadas e vencidas, etc., para facilitar o ingresso nelas, né? Que eu acho que talvez seja um impulso para gamificação. Isso mesmo, né? A tal da competição, né? Aqui, ó, um pouco de competição não faz mal a ninguém. É preciso aprender a perder também. E podemos incentivar a colaboração e a competição ao mesmo tempo. Tá? Uma coisa muito importante, tem um professor, eu faço, o Maisel faz parte de um grupo de professores, né, do YouTube Edu, e eu estou num grupo de YouTube dos maiores canais de educação. Né? Tem lá Débora Ladim, tem lá o Nosley, tem lá o Rafael Procópio e outros professores aí, né, Universo na Rádio e tudo. E tem um professor de história lá que ele dá aula de história através do Minecraft. Ele cria histórias e tudo e faz uma interatividade, fica uma aula muito bacana. Então, olha só, usa narrativas, histórias, simulações, imersões e contos de fantasia sempre que possível, com ou sem recursos tecnológicos, tá? Então, não é atrelado à tecnologia totalmente, não. Isso me fez lembrar desse professor, Lobão, me fez lembrar daquele meme, né, do filme 300, que quem que não viu e quem não riu desse meme, né, pega uma imagem e conta, troca, dubla, muda o som, muda a voz, muda o contexto completamente. Leônidas, são quantos mesmo, Leônidas? Não vai dar não, viado. Então. Teve uma escola que eu trabalhei que tinha uma competição de professor de física, eles tinham que fazer pontes de palito de picolé e aí colocavam pesos, né, a que tivesse maior resistência, tudo, a mais bem feita, né, ganhava, e aí ficava aquela competição, e colocava mais um peso, mais um peso, mais um peso. Isso também é gamificação, isso também é disputa, né? Então esses projetos, eles são muito importantes. Mas olha só, o que professores deveriam aprender com design de games? Primeira coisa, pessoal, vamos começar com alguns conceitos, tá? Isso aqui, ó, é uma coisa que depois vocês vão receber esse slide, então pode ficar despreocupado com isso, né? Mas olha só, brincadeira, jogos e games, qual que é a diferença, né? Tem coisas comuns, tem coisas diferentes. A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento humano, é uma atividade espontânea, desprovida de regras e sem um objetivo definido. Já os jogos são atividades voluntárias que têm regras, possuem um objetivo e têm tempo de duração definido. Game é uma espécie de jogo, é um termo relacionado a jogos digitais, tá? Então, quando você fala gamificação, é jogos, tá? Jogos tanto analógicos como especialmente digitais. Então, olha só, existem vários formas de você trabalhar, né, aprendizagens, como por exemplo plataformas de quiz, como Kahoot, Quiz, entre outros, né, e também jogos que você pode fazer, por exemplo, através do WordWall, né, interatividades, né, que misturam jogos, por exemplo, de realidade aumentada com a informação.
Você pode, por exemplo, pegar na realidade aumentada, né? Uma vez eu peguei um cubo, imprimi o cubo, e ele pegava e, quando você apontava o celular, ele virava o globo terrestre. E o aluno na tela do celular, né? Só que vendo o fundo da sala de aula, ele interagia e podia ver outros elementos, né? Então, uma coisa muito, muito importante, tá? Aqui, por exemplo, ó, Cut the Hoop também é um jogo que você pode aprender coisas físicas, né? Esses jogos de você, por exemplo, tentar jogar um negócio à distância, ver angulação e tudo, né? Mas olha só, como que era a escola no passado? Todo mundo em fila, o professor no quadro, explicando a informação. Estou me procurando aí. O aluno passivo, coletivo. E como que é a aula hoje? Do mesmo jeito. Olha só. Tem algo errado, não tem, pessoal? Tem algo muito errado aí. Né? Não mudou muita coisa. Inclusive até você tem, por exemplo, né, contemplado nessa parte de gamificação o chamado novo ensino médio, onde você tem itinerários formativos que você vai fazer dinâmicas de sala de aula invertida, de design thinking, onde o aluno ele vai aprender iniciação científica e vai aprender criatividade e empreendedorismo para poder pegar os conhecimentos relativos ao ensino médio, né? Então, vocês que estão terminando o terceiro ano, já terminaram já, vocês estão livres disso, mas os irmãos mais novos, os filhos de vocês, quando chegarem no ensino médio, vão ter uma experiência completamente diferente. Tá? As mudanças vão ser muito drásticas. Por exemplo, disciplina vai virar componente. Eu não sou professor mais de geografia, eu sou professor de ciências humanas, no componente de geografia. Vai ser um processo muito mais interdisciplinar. E aí mesmo que a gamificação ela vai se tornar uma coisa muito visada. Tá? A motivação é aquilo que move uma pessoa, ou que a põe em ação, ou a faz mudar o seu curso. Nós temos a motivação extrínseca. Um aluno é extrinsecamente motivado quando realiza uma tarefa a fim de obter recompensas externas, materiais ou sociais. E nós temos a motivação intrínseca, que é a propensão natural e inata dos seres humanos para envolver o seu interesse individual e exercitar suas capacidades, buscando e alcançando desafios. Tá? Não necessariamente para você vencer alguma coisa, mas para você poder estar realizando conquistas, né? Avançando. Por exemplo, os países, tem países onde tem a maior porcentagem de suicídios no mundo, são países onde você tem muita riqueza. E às vezes a pessoa que tem tudo na vida, uma coisinha só que ela perde, ela acha que o mundo vai acabar, né? E tudo. E aquela pessoa que está carimbada com a vida, que vive, né, numa vida, na batalha, tudo, conquistando a cada coisinha, né, ela vai se tornar mais forte, mais resiliente. Né? Tem até uma frase que fala que, de Bourdieu, né, que os mecanismos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Aí você vê uma frase dessa e fala assim, o que é isso, pessoal? Os mecanismos de consagração social, quer dizer, a vitória, serão tanto mais eficazes, será melhor. Quanto maior for a distância social, quanto mais difícil for do objeto consagrado. Quer dizer, aquela frase que quer dizer o seguinte, o proibido é mais gostoso, né? O difícil é mais gostoso. E aí é lógico, o aluno vai, ao disputar, ele vai valorizar mais a conquista, e a conquista dele vai ser nada mais, nada menos do que a sua aprendizagem. O Gustavo falou uma coisa muito legal. Você não precisa estar estudando para aprender. Pessoal, existem duas formas de você aprender. A forma intencional e a não intencional. As pessoas acham que só intencional é que vale. Qual que é intencional? Você vai para a escola, pega uma aula, você vai aprender. Mas você aprende com o dia a dia, com a vida. Né? O meu sogro, por exemplo, ele não tem nem o ensino fundamental. E ele sabe mais atualidades que eu. Ele acompanha notícias Globo News e assim por diante tudo. Então, às vezes, aquele ensino formal não é a única forma de você aprender.
Você tem que estar disposto, né? Você tem que estar ligado ao seu senso crítico a todo momento. Por exemplo, eu estava vendo um filme de comédia, O Diabo Veste Prada. E de repente, uma cena lá, né, a personagem principal, né, a jovem, esqueci o nome da atriz, ela começa a rir da Meryl Streep, né, que é a chefona, né, porque ela está discutindo sobre duas cores azul muito parecidas. Né? Eu vou lembrar o nome, até o final da história eu vou lembrar o nome. E aí, pessoal, ela começa a rir da cor de Glenn sangue. Close, né, não? Não, a Meryl Streep é a chefona, mas tem aquela atriz principal, aquela que a que vira anjo. Né? N alguma coisa. É a Anne Hathaway, isso mesmo, né? Isso. Seria o Diabo Veste Prada? O Diabo Veste Prada é o nome do filme, isso mesmo. Mas aí naquela cena, pessoal, aquele diálogo da chefe com a sua subordinada, onde ela fala que o suéter que ela usa, que ela comprou num brechó, porque ela quer falar que não é ligada à moda, aquela cor daquele suéter foi escolhido 5 anos antes por ela, numa semana de moda, que depois foi pro lado. Ela descreveu a indústria da moda num diálogo de 3 minutos no filme. De repente, se você tiver que ser crítico, você está fazendo conexões e aprendendo através de um filme. Né? Ou então, motivacionais, como por exemplo naquele filme O Amor é Cego, quando o cara pede para o guru deshipnotizar o colega que só vê a beleza e tudo. E ele fala, mas quem disse que ele não estava hipnotizado antes? Julgando as pessoas e agora ele está livre. Então, assim, essas pequenas coisinhas assim você vai aprendendo no dia a dia. Então, o que o Gustavo falou é fantástico. Prada 2 tá na Netflix, não com esse nome, mas com Cruella. Cruella de Diabo Veste Prada 2, é? Igualzinho, maravilhoso, assistam. Não, mas foi pro Disney, não foi pro Netflix, não. É pro Disney, né? Mas no Telegram você baixa de graça. Telegram é mara, né? E até colocaram no site também, né? Mais picante aí, né? Eu vi no Twitter, né? Essa informação. O Gustavo sabe o que eu tô falando, né? Olha só. Não, e fora que existe, tipo assim, quem gosta de jogar, tem muito jogo, assim, que ensina história, sabe? Tipo, você vai jogando e você vai aprendendo. É um jeito bem melhor de aprender. Bem melhor. Se a pessoa tiver, lógico que aquele senso, né, de tentar compreender aquela informação, né? Mas é isso mesmo. Os estudantes de hoje não são mais as pessoas para as quais nosso sistema educacional foi desenvolvido para ensinar. Eles passaram a vida inteira cercados e usando computadores, videogames, music players, câmeras digitais e celulares e todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital. Isso é uma problematização que até você mostrou na foto aí, né? Porque as escolas de hoje, do século XXI, ainda utilizam o mesmo método das escolas da imagem lá do início do século XX, aquela mesma escola do clipe do The Wall, do Pink Floyd. A referência é então, olha aí. Então, nós temos, então, a quarta revolução industrial com a educação antes da terceira revolução industrial, né, que é aquela educação imposta, aquela educação onde o professor é o dono da verdade, e ele chega e impõe, e principalmente depois que foi introduzido no Brasil provas como o Enem, vocês estão passando o aprendizado de vocês do que cai na prova. O que cai na prova? Cai isso na prova, cai aquilo na prova. Então, a educação, ela tem que ser totalmente reformulada e a gente tem que pôr o século XXI dentro da educação também. Mas aí, pessoal, por que nós jogamos tanto? Olha a psicologia falando disso. Uma das buscas incessantes do nosso cérebro é a constante procura por recompensas e desafios. E por que isso acontece? Engajamento é onde os jogos mais podem ajudar. Então, isso vai dar o quê? Felicidade, vai dar prazer. É só ver numa competição de quiz quando você fica em primeiro lugar, quando você disputa, quando você participa, tá? Então, os jogos podem mudar os comportamentos? Será que pode, pessoal? Ele pode gerar mais aprendizagem, tá? Os jogos, eles podem trazer mais motivação.
E aí vai surgir a gamificação. Mas essa mudança de comportamento também, ela pode gerar no comportamento do caráter da pessoa? A gente... Aquele negócio, né? Chegaram a proibir um jogo de carro que atropelava pessoas, né? Muitos políticos aí dizendo que esses ataques, como aconteceu na escola brasileira, do assassinato de várias pessoas, seriam motivados por jogos violentos, né? Então, é aquela velha luta do conservadorismo, que não sabe do que está falando, que não entrou no século XXI para poder emitir opiniões. Gamificação. Gamificação é usar os processos e dinâmicas dos jogos para engajar pessoas e resolver problemas. A utilização de elementos dos jogos para engajar pessoas e motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Então, definições aí, inclusive até com citações aí, né? God of War ensina muito sobre Grécia Antiga, isso mesmo. Né? E já que nós estamos falando sobre isso, que tal a gente gamificar essa aula? Ou será que não dá tempo mais? Dá sim. E enquanto você vai colocando aí, é interessante também, não é só a questão dos conteúdos, não, é a questão de aquisição de linguagem também, né? Meu irmão mais novo, por exemplo, ele sabe muito mais inglês do que eu, porque ele joga. Isso aí mesmo. Então, os meninos, eles aprendem muito jogando mesmo. E teve um momento ali atrás, que vocês estavam falando aí das iniciativas privadas, né? Porque quando a gente fala de proposta de intervenção, a gente pensa só no Estado como um agente, né? Claro que ele tem muita responsabilidade, mas, de repente, aí, se alguém usar o argumento dessa falta de estrutura nas instituições públicas, por que não essas iniciativas privadas, né? Para auxiliar nesse processo aí de ampliar a internet e aparatos tecnológicos, e tudo aí que a gente precisa. Então, olha só o link do jogo. Deixa eu parar aqui a apresentação e vou apresentar uma janela. Espera aí. Quer fazer o encerramento do podcast, Lobão? Vamos encerrar e a gente fica no jogo aqui. Pode ser. Então, deixa eu encerrar o podcast aqui, porque a próxima etapa é o nosso jogo. Tá bom. Só para viu, pessoal? Se vocês quiserem participar. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Então, pessoal, nós chegamos mais ao final de mais um podcast Antenados na Ciência, discutindo agora a gamificação da educação. Contamos com a presença da professora Jéssica e toda a sua turma de redação, que daqui a gente tem certeza que sairá um novo nota 1000, várias notas 1000, né, para o estado de Goiás na redação. Não é isso, professor Lobão? É isso aí, né? Então, essas novas práticas pedagógicas são muito importantes. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso bate-papo. E acompanhem sempre aí a Rádio Interativa e o Antenados na Ciência. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Pronto, estamos livres.